E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Diego de Berardino. Falando novamente do Mundial Feminino, né? Após 4 partidas, 4 empates, muito bem jogados. Tá muito equilibrado assim, o nível do evento, né? O nível geral, as duas estão jogando muito bem. A gente vai dar uma olhada na quarta partida que foi jogada ontem, no domingo. Hoje, dia livre, né? Então... Vamos dar uma olhada aí, a Ju em Jun de brancas contra a Leite em Dia e de pretos. Mas antes da gente começar, você deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Lembrando que é muito importante aí para ajudar o nosso canal a crescer. Bom, a Ju jogou peão dama, como tem sido quando ela tem jogado de brancas aí. C4, E6, cavalo F3... Cavalo F6, cavalo C3. Na segunda partida que a gente viu aqui no canal, a Lei jogou C5. Nós tivemos uma tarraxa, né? Dessa vez a Lei jogou D por C4. Chamada variante Viena aí do Gambito da Dama. A Ju jogou da forma mais aguda aqui, E4. E3 é uma outra opção um pouquinho mais sólida. E aqui a Lei também jogou de maneira aguda B5, né? Chamada... variante argentina aí dentro da variante Viena, né? Muitos jogadores argentinos jogaram isso aí, o Alan Pichot, o Mareco. Então a gente tem chamado de variante argentina. Uma outra opção muito aguda aqui é bispo B4. E, por exemplo, bispo toma C4, cavalo toma E4, roque, né? Uma posição de gambito aí das brancas. Um jogo bem agudo, assim como o B5. Aqui as pretas defendem o peão, mas o peão tá caindo aqui em B5, né? Claro, se cavalo por B5, cavalo por E4 e troca o peão de B5 pelo peão central aqui, mas as brancas têm uma opção que é jogar E5, atacando o cavalo e depois de cavalo D5 tomar o peão, ou seja, elas recuperam o peão. Mas qual que é a grande ideia dessa variante? Que sustentar esse peão de C4 com cavalo em B6 e o jogo pelas casas brancas, né? A casa D5 tá fraca na mão das peças pretas, essa diagonal é interessante para o bispo. Então, pela estrutura quebrada aqui, as pretas têm boas casas para as peças. Muito interessante essa variante, já joguei de pretas isso aí contra o grande mestre quintiliano. A Ju jogou bispo E2, cavalo C6, roque, bispo E7, bispo E3, roque, cavalo C3. Então, aqui esse cavalo mais ou menos vai ser atacado em algum momento, então já se antecipa e volta para a casa C3. Tem a possibilidade de ir para a casa E4. As pretas jogaram torre B8. É um ponto aqui também desse peão, né, que você fica... digamos, o peão de B2 vira um alvo, né? E se avançar, você está pronto para trocar o seu peão fraco. Então, torre B8 aqui foi jogado pela Leite em Dia. A Ju já se livrou desse peão de C4 com B3 para abrir a coluna A, colocar a torre no jogo e limitar o cavalo de B6. Tudo isso correto aqui, muito bem jogado. Bispo B7 jogou a Lei. O bispo, como a gente falou, fica bem nessa diagonal. Esse cavalo pode ir para B4, de olho na casa D5. A própria casa B4 é uma casa boa. Jogou um dama B1 aqui. A Jun em Jun. A ideia desse lance fica apontando lá para H7, né? Tem por exemplo, uma ideia de cavalo E4, cavalo EG5. É uma possibilidade. Também prepara a torre de F1, pode vir para o jogo via D1 ou mesmo via C1. E aqui a Lei sacrificou um peão. O peão de A7 aqui deixa de estar defendido, mas ela está preocupada com a atividade das peças, a casa D5, abrir o bispo e o peão a mais das brancas, né? Esse peão de D4 não é um peão tão forte assim, é difícil dele avançar, está bem bloqueado aqui esse centro. A Ju nem tomou diretamente, jogou cavalo E4 com aquela ideia de cavalo EG5. Poderia ter tomado em A7 também.
era uma outra possibilidade. E não mudaria tanto assim o caráter da partida, até porque depois de cavalo E4, H6 aqui jogou a lei Tindi impedindo o cavalo G5. Finalmente a Ju tomou o peão. E aí o cavalo de B6 foi para D5. Os pretos têm uma bela atividade pelos peões, né? Olhem os cavalos bem colocados em casas boas, não podem ser expulsos por peões brancos. Esse bispo é forte. Bispo D2 jogou aqui a Ju, tirando o bispo do alvo do ataque do cavalo de D5, né? Cavalo C6 atacou a torre, né? Voltou para 1. Ela jogou cavalo de DB4, tirou ali, inverteu os cavalos, agora ataca o peão de D4. A Ju jogou bispo E3, cavalo D5. Aqui a lei propondo uma repetição, mas a Ju não quis, jogou bispo C1, buscando aí o jogo, né? Manter o jogo. Bispo D2 poderia ocorrer uma repetição. Depois de bispo C1, a lei Tindi então jogou torre A8, né? Se cavalo DB4, agora para atacar aqui, uma possibilidade é defender com a torre D1, senão precisaria repetir a posição aí de brancas. Torre A8 jogou a lei Tindi. Torre D1 trouxe a torre para o jogo, colocou mais uma defesa no peão de D4, trocou as torres, dama por A1. E cavalo de CB4, observemos a dança dos cavalos das pretas aqui nas casas B4 e D5, muito interessante. Uma outra possibilidade também era dama 8, buscar um final aqui. E se trocar a torre toma 8, tem possibilidade de invasão aqui na coluna A, né? Era uma outra ideia interessante. Jogou cavalo de CB4, a lei Tindi. E cavalo C5 jogou a Ju, incomodando o bispo de C8 e querendo tomar o par de bispos, né? Bispo toma C5, D toma C5. Se dama E7, dá para defender esse peão com a dama aqui. Mas, apesar disso, a posição das pretas é muito sólida com esses cavalos e esse forte bispo em B7. No entanto, a lei preferiu manter os bispos aqui com bispo C6. Bispo D2 jogaram as brancas, dama B8 e dama A5. A outra possibilidade interessante seria a torre C1, né? Buscar algum jogo aqui pela coluna C, embora esteja tudo controlado. Dama B6 seria possível para evitar de vez a invasão da dama branca aqui, controlar mais casas, posição igual, né? Dama A5 jogou a Ju em Ju, veio torre D8 da lei. Torre C1 e dama B6, um bom lance aqui propondo a troca de damas, mesmo com um peão a menos aqui, as pretas podem ir para o final, porque elas estão com as peças ativas e os peões brancos estão bloqueados, muito difícil de aproveitar esse peão a mais. Dama por B6, C por B6 e jogou cavalo A6 aqui buscando trocar o cavalo de B4, bispo B7, também tem que ficar de olho aqui no bispo, né? Jogou bispo B7. E aqui a Ju foi atrás do outro cavalo com o cavalo C7, né? Poderia trocar aqui também. Cavalo por B4. Bispo toma B4. A posição segue equilibrada. No entanto, jogou cavalo C7. Interessante jogada. Aqui a lei jogou G5, um lance que eu gosto, ganha espaço aqui na ala do rei, dá um respiro extra para o rei preto. H3 jogou a Ju e agora ela jogou cavalo F4 para pegar o par de bispos aqui a lei. Reparem, a Ju não quis trocar aqui, era uma possibilidade, mas depois de cavalo toma, segue muito firme a posição das pretas, né, com esse cavalo bem forte aqui, a posição segue equilibrada. Ela manteve o jogo mais com H3 e depois de cavalo F4 nós chegamos nessa posição, um peãozinho a mais para as brancas, par de bispos para as pretas. Tá muito bem compensado aqui, na verdade, o peão. Jogou cavalo B5, então a Ju em Ju, colocando uma defesa aqui no peão de D4, por exemplo, contra bispo toma F3 e torre toma D4, e ameaçando torre C7, atacando os dois bispos. Bispo C6 impediu a invasão da torre, o cavalo segura o bispo. Rei F1 trouxe o rei para o centro,
assim como fez a lei. Torre D1, torre A8, assumiu o controle da coluna A, aí a lei te indica, cavalo C3 e cavalo A2, uma ideia interessante aqui, se trocar, claro, as pretas vão ter atividade pela coluna A, foi o que aconteceu, cavalo toma 2, torre toma 2, mas também não é tão fácil de aproveitar aqui, tá bem segura a retaguarda aqui das brancas, né? Cavalo E1 buscando manobrar esse cavalo para D3 e atacar o peão de F4. Essa é a ideia desse lance. Torre B2, cavalo D3, agora trocou de B3 pelo peão de F4. Agora as pretas têm esse peão passado, né? Mas as brancas têm uma maioria que pode vir a ser perigosa de 5 contra 3 aqui na ala do rei. Mas o par de bispos também compensa aqui o peão. Aqui a lei te indica jogou bispo A3 com a ideia de bispo B2 e atacar esses peões aqui pela retaguarda. E a Ju então aproveitou a oportunidade, jogou um D5 aqui para se livrar do bloqueio aqui e tentar fazer essa maioria aqui andar, né? Agora tem um 4 contra 2 livre, mas também ao mesmo tempo você abriu a posição para o par de bispos. Bispo C5, cavalo F6 e torre B2 jogou a lei Tindi. Agora esse bispo não pode sair por conta do peão de F4. Jogou F4 aqui a Ju, né? Querendo botar a maioria para andar. Repare, torre D8 cheque. Claro, não pode jogar rei G7, leva mate em 1, mas rei E7 não tem nada. A casa E8 está controlada pelo bispo. Portanto, jogou F4 a Ju. Torre B4, incomodando aqui os peões. Depois de torre B4 veio G3, torre B3, agora ataca pela sexta fila. Reparem os perigosos bispos das pretas aqui cortando o rei. E aqui a Ju tomou uma medida sensata, cavalo D7 cheque, forçando a troca de um dos bispos pretos aí. Então tomou. Essa exclamação aqui é exagerada, né? Porque aqui se tirar o rei vai tomar o de C5, então é meio que forçado jogar bispo toma D7, torre toma D7. Agora recupera o peão aqui em G3, mas no entanto ainda as pretas têm que tomar um cuidado. Essa maioria é perigosa, dá para atacar o ponto F7, né? Jogou bispo G4, a Ju, as duas jogando muito bem aqui e a Ju tentando pressionar, não deixando o jogo secar, né? Digamos assim, um empate fácil para as pretas, nada disso. Jogou um torre E3 aqui a lei, rei G2, bispo E7, protegendo aqui a sétima fila, torre B7 atacando o peão. E outra ideia do bispo E7 é jogar F6. Tentar trocar peões, né? Quando você está defendendo uma posição em geral, trocar peões é um passo a caminho do empate. Aqui era um momento que a Ju poderia jogar um lance assim mais incômodo do que o E6 que ela jogou, que é um lance natural para passar o peão, mas é muito difícil de quebrar o bloqueio. Bispo H5 era uma ideia interessante. E, por exemplo, se F toma E5 seria ruim. F5 é bem perigoso aqui para as pretas, né? Com a ideia de F6, bispo toma torre F7 cheque. No entanto, as pretas teriam uma boa resposta, que é F5, mantendo o controle. Se torre toma B6, bispo H4. Aqui dá mais um peão, torre toma H6, mas tem um ótimo contra-jogo aqui depois de torre G3 cheque, rei H2, torre A3. Com provável igualdade, tem ameaça de cheques aqui, tem ameaça de cheque tomar o peão. É difícil que as brancas consigam ganhar aqui. Na verdade, a posição está bem próxima da igualdade, mas não seria tão fácil de achar esse F5. Jogou E6 a Ju em Ju. H5, bom lance aqui da lei, buscando a troca do peão de E6. Bispo toma, torre toma E6. Ela manteve aqui a defesa no peão, bispo F5, H4. Ela não se preocupou em ficar defendendo aquele peão, né? Jogou bispo G4 aqui, ajuste, torre toma B6, torre G3 cheque. Dá para esse rei
Rei H2, torre F3, fica atacando o peão de F4, né? Reparem que não tem rei F2 por bispo C5 cheque, ataque duplo no rei e na torre. Então jogou bispo G4 aqui a João, torre G3 cheque, rei F2, bispo C5 cheque, rei F1, agora ameaçou cheque, voltou para a defesa ali o bispo. Rei E2 jogou a Ju de novo. Tomar aqui não levaria muita coisa por causa de F5, uma ótima resposta que tinha guardado ali. Te disse, bispo toma, torre F3 cheque, rei E2 toma esse peão com bloqueio quase perfeito aí nesse bispo de cores opostas. Rei E2, então torre B3. Mandou aqui um F5 que agora ficou uma posição de bloqueio perfeito para Ju, né? Mas bem difícil aqui sugerir outra coisa. Bispo F5 era uma possibilidade, mas também é difícil que as brancas possam progredir aqui, né? Depois de, por exemplo, torre G3. No entanto, depois do F5, o bloqueio aqui é quase perfeito para Lei Tindi. Ela avançou o peão, rei D2, B4, torre B8 cheque, rei G7, torre E8, bispo D6. Agora não adianta avançar, ameaça cheque promover, mas tem cheque, rei D1 e torre E3, né, colocando atrás do peão. A tendência é que esse peão caia e seja trocado pelo de B4, né, e com provável empate. No entanto, aqui então ocorreu uma repetição, torre D8, bispo E7, torre E8, bispo D6 e o empate por repetição. Muito bem jogada a partida, o match está em altíssimo nível aqui, João e Lei Tindi. Pouquíssimos erros, assim, ou no máximo algumas imprecisões, então bem alto nível aí. Vamos ver quem que vai sair na frente. Até agora 4 partidas, 4 empates. A precisão dessa quarta partida foi mais uma vez bem alta, 98.1 aí para Jun, 98.2 para Lei, que defendeu muito bem, assim, não deu muita chance assim da Ju tentar ganhar, assim, apesar dela ter tentado, né, no fim das contas, não cedeu a nenhum empate rápido ou deixou a adversária secar. Então tá bem legal aí esse Mundial feminino. Vamos acompanhar aí. Então, 4 partidas, 4 empates. Então, se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, lembrando que é muito importante para ajudar a gente a crescer. Fique ligado aí nos vídeos quase diários do nosso canal, né? E é isso, então. Até a próxima.